Olá, bom dia, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula, terça, diagnóstico na prática, diagnóstico TEA na prática. Hoje o tema da nossa aula é timidez versus TEA, timidez ou sinais de TEA. Muito comum na nossa prática, quem trabalha com avaliação de crianças com suspeitas, sinais de desenvolvimento atípico, sinais de TEA, ouvir dos pais, mas ela é tímida, será que isso não é timidez? E então eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como diferenciar isso na prática, que perguntas fazer e também como a gente pode explicar para os pais as principais diferenças para que eles possam trazer informações que nos ajudem a fazer essa diferença ali na entrevista e caminhar o nosso olhar para uma melhor avaliação, tá? Lembrando que hoje é uma live mais curtinha, vocês estão aí em horário de almoço, eu também tô aqui no meio do meu dia, né, de atendimento, hoje um dia mais corrido. A live de quinta-feira é maior, mas não sem qualidade, né? Então, bastante informação de qualidade aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa lembrar que o transtorno do espectro autista tem características e critérios bastante específicos com relação aos déficits na comunicação social, que é o critério A, que é universal, tem que estar persistente, consistente em termos de intensidade, qualidade, né, que são lá aqueles 3 itens que precisam estar nos 3 de 3 com déficit persistente, intensidade, qualidade, reciprocidade socioemocional, os déficits nos comportamentos comunicativos não verbais e desenvolvimento, manutenção e entendimento das relações. Se essas três esferas não estiverem com prejuízo consistente, a gente nem pensa em transtorno do espectro autista. Então isso a gente vai deixar aqui de lado um tantinho para a gente pensar o que é timidez, né? Porque se a gente for raso nesse pensamento, a gente vai confundir timidez com TEA, com um pedacinho somente da comunicação social, né? Então vamos lembrar que comunicação social é a comunicação para fins de interação. Então envolve déficits, por exemplo, na comunicação, nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, envolve a reciprocidade socioemocional em seus vários aspectos, resposta ao nome, adequação ao contexto, engajamento com o par, enfim, uma série de coisas. Então envolve a interação social, envolve a comunicação para a interação social, envolve uma série de coisas. E a timidez, também existe teoria a respeito, né? Eu não vou ficar aqui teorizando muito sobre a timidez, mas é importante que se você trabalha com avaliação de crianças e de crianças com sinais de risco para TEA, você estude um pouquinho mais sobre isso, né? Que também tem teoria a respeito, né? A gente não pode partir do raso de timidez, daquilo que teoricamente todo mundo sabe que é timidez, né? Como um conceito leigo, né? Então, timidez deve ser pensado em termos comportamentais, né, como um padrão de fuga e esquiva diante de situações, né, de pessoas, de situações específicas, né? Barulho. Voltando aqui, né, para depois ficar bonitinho aí na live para quem for ouvir. Timidez pode ser considerado um padrão de comportamento de fuga e esquiva diante de situações ou pessoas específicas em interações sociais diversas, né? Então, se a gente for falar assim, dando uma resumida, timidez é isso. É uma criança, ou um adolescente, ou uma criança maior, receosa, temerosa dessas interações sociais, né? É aquela criança que se esconde ali embaixo da perna da mãe, mas tá te olhando, tá se comunicando com você, tá comunicando com você que algo tá acontecendo, tá te percebendo, né? Tá fazendo atenção compartilhada, tá interagindo com você. É diferente de uma criança que chega no seu consultório a primeira vez e não te percebe, ou te evita, né? Ou fica ali com a linha do olhar no nível dela, que nem levanta a cabeça para
para olhar para você, né? Então, uma criança que não faz contato visual, que não te percebe, que não engaja nas brincadeiras, ela não é necessariamente uma criança tímida, né? A gente precisa avaliar lá todos os critérios de sinais de risco para os déficits na comunicação social, mas fuga e esquiva diante de determinadas situações, pessoas ou ambientes específicos é bem diferente de déficits em comportamentos comunicativos não verbais, por exemplo, da criança não triangular olhar, não responder adequadamente a um convite para brincar, por exemplo, né? A não reconhecer expressões faciais, não trocar turnos, né? Tem criança tímida que pode não trocar turno por receio, por temor de errar, né? Pensando pelo lado da ansiedade, o tímido, ele tem, em geral, um padrão mais ansioso, né? A gente pode pensar aí até em alguns quadros de ansiedade, dependendo da avaliação específica dessa criança. A gente não tá falando de criança nenhuma específica, então pode ser um comportamento que não traz prejuízo para a vida, até um padrão de comportamento que já tem aí algum conjunto de sinais e sintomas que já se enquadra, por exemplo, numa fobia social ou coisa parecida. Então, em geral, tem um desejo de agradar, um receio de não conseguir agradar. Então, esse padrão ansioso acaba fazendo com que essa criança se exponha a determinadas situações e tenha aí uma ansiedade de desempenho. Então, essa criança pode não trocar turno, pode não responder a você por medo de errar, por ansiedade de desempenho, e não porque ela não está ali conectada, não tem reciprocidade socioemocional, não está respondendo a sua pergunta porque ela não está conectada com você, e sim porque ela tem receio de errar, receio de não conseguir responder a sua pergunta adequadamente, porque ela tem desejo de agradar, né? Então, basicamente, a principal diferença é a conexão, né? São os motivos pelos quais uma criança pode não responder, não engajar, não trocar, não fazer contato visual. O relacionado ao transtorno do espectro autista tem a ver lá com os déficits da comunicação social, né? Reciprocidade socioemocional, déficits em comportamentos comunicativos não verbais e habilidades para desenvolver, manter e compreender as relações, que envolvem déficits de comunicação para fins de interação social e envolvem déficits na interação social. O tímido, por conta de um padrão ansioso, e também aí a gente pode pensar em histórias de punição, vivências, né? Pode desenvolver um padrão de fuga e esquiva diante de pessoas ou situações específicas até chegar aí num padrão de comportamento já com um diagnóstico de uma ansiedade generalizada, uma fobia social, enfim, tá? Então essas são as principais diferenças que a pessoa que vai fazer a avaliação precisa conhecer para poder não pensar raso, né? Para poder explicar aos pais o que é diferente aí de uma timidez e de um padrão de déficit nos comportamentos comunicativos, na comunicação social, tá? Então é bem diferente. O que é importante dizer, e extrapola um pouquinho o tema aqui da nossa live, mas eu não posso deixar de mencionar, é que o transtorno do espectro autista em meninas normalmente passa pela questão da timidez, né? Em geral, casos mais leves, quase imperceptíveis, com critérios lá do critério B de hiperfoco e interesses restritos muito típicos, né? Um personagem, uma banda, bonecas, né? Uma visão cultural, né, das meninas e das mulheres da nossa cultura como passivas, mais quietas, mais tímidas, como algo mais comum, né? Nos meninos isso já chama mais atenção. Então existem muitos
diagnósticos não fechados de meninas com este padrão, tá? Então é bem importante que, se você trabalha com esse tipo de avaliação, você tenha o seu olhar treinado, você tenha, se você não tem muita experiência, que você possa contar com alguém com mais experiência que você na sua equipe, se for uma equipe multidisciplinar que tem aí uma coordenadora, uma supervisora, ou que você trabalha sozinho, que você tem uma supervisora, que você esteja num curso de capacitação que tem ali alguém para te orientar, ou enfim, ok? Vou responder aqui algumas perguntas, depois vou dar alguns recadinhos importantes sobre a nossa maratona gratuita, que já está com inscrições abertas. A Gabriela tá perguntando aqui: meu filho tem 1 ano e 8 meses, quando alguém quer pegar ele no colo, ele se vira e não vai de jeito nenhum, mesmo pessoas conhecidas. Olha, com 1 ano e 8 meses, já por lei, desde os 18 meses, os pediatras têm que fazer a avaliação do desenvolvimento através do MCHRF, tá? Então, eu te aconselho a conversar com algum profissional da área da saúde. A gente não deve achar que criança é igual sementinha que a gente joga na terra e cresce sozinha só com a água da chuva. Desenvolvimento também deve ser medido e alterações no desenvolvimento devem ser cuidadas. Por isso que existe uma lei, todo pediatra deve acompanhar o desenvolvimento e já tem um instrumento que foi identificado pela comunidade científica e todos os pediatras devem fazer o acompanhamento, assim como eles também têm que medir peso, altura, e tem uma curva, né? Não é só marcos do desenvolvimento, não é só a curva de perímetro cefálico, peso e altura, né? Que tem lá na carteirinha de vacinação. Tanto é que na carteirinha de vacinação também tinha, né? Não sei se agora tem, porque eles tinham retirado essa carteirinha, tem lá os marcos do desenvolvimento social, de linguagem, né? Só que agora por lei tem que fazer esse acompanhamento. Poucos pediatras fazem aqui nas nossas avaliações multidisciplinares, aqui no Instituto de Psicologia Vila Guilherme. Poucas vezes a gente recebe pais e a gente sempre pergunta se o pediatra acompanhou o desenvolvimento, poucas vezes. Inclusive, a gente teve recentemente uma pediatra, a doutora Priscila Schaud, acho que é assim que fala, aqui da Zona Norte, ali perto da Água Fria, que ela chegou por uma criança e com MCHAT, com encaminhamento. A gente ficou assim fascinada, a gente encaminhou para todos os pacientes e virou pediatra das minhas filhas, do meu sobrinho, porque uma pediatra que mede desenvolvimento, gente, pra mim é padrão ouro, né? E agora ela acompanha as minhas filhas vão fazer 9 anos, mas o desenvolvimento continua, né? Aí começa a fase de pré-adolescência, enfim, né? Então, é isso aí, eu sugiro que você converse com o seu pediatra, tá? Não precisa diretamente levar no neuropediatra, porque somente com esse sinal o neuropediatra vai dizer que você tá ficando doida. Então, conversa com o seu pediatra, fala pra ele, olha, você pode aplicar o MCHRF? Se vocês não encontrarem o MCHRF, na nossa página, que é www.diagnosticotea.com.br, tem lá o link para a página do MChat, vocês conseguem baixar, leva para o pediatra, manda por PDF se você tiver o telefone dele, o WhatsApp dele, apliquem vocês mesmos, respondam, tá? Ou procure outro profissional da área da saúde, se for o caso, aí neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, que seja especialista em desenvolvimento. Mas o ideal é o pediatra, tá? Tem até lei para isso. O Fausto Ferreira está perguntando como faz essa avaliação para adultos. Qual a avaliação de timidez versus TEA? Avaliação especializada em TEA, tá? Avaliação psicológica. Normalmente, a avaliação psicológica junto com a avaliação fonoaudiológica. Tem que procurar especialistas em transtorno do espectro autista. A Ju tá falando aqui, meu filho vai fazer 5 anos, eu suspeito que ele seja autista. Será que é tarde para fazer um diagnóstico? Tudo, mas palavras bagunçadas não formam diálogo. Com 5 anos, não é tarde. Assim, o ideal é que seja o quanto antes, mas tem que fazer alguma coisa, né? Então, assim, porque já tem 5 anos, então você não vai fazer nada. E tem que correr. Na verdade,
É como se você tivesse atrasada, porém só vai fazer com que você, tipo assim, saia dessa live e ligue agora, tá? Se ele não tivesse 5 anos, eu ia dizer assim, vamos lá, conversa com o seu pediatra, né? Tipo assim, Ju, sai da live e liga. Já liga aí, marca uma fonoaudióloga, procura profissionais especialistas, tá? Porque tá bastante atrasado. Tem os barcos, a gente tem bastante live aqui sobre isso, tá? Então, precisa descobrir os motivos desse atraso. Eu não tô falando sobre TEA, eu não tô falando no diagnóstico, mas diante de atrasos, precisa avaliar e descobrir os motivos do atraso, tá? Eu tô brincando aqui com você de sair da live e já ligar direto, porque você tá perguntando se é muito tarde. Não é muito tarde, tá? É rapidão. Tem que correr atrás. Deixa eu ver aqui. Ela tá falando aqui que tá passando na fono. Gente, ó, pra gente falar aqui sobre uma questão. Qual foi o diagnóstico? Né? Que assim, o nosso hiperfoco aqui é a avaliação diagnóstica, né? Muitas vezes eu escuto pais, né? E como a gente trabalha com avaliação multidisciplinar especializada, a gente escuta aqui, eu escuto das alunas do curso. Existe uma coisa que a minha meta, que pais saibam o que esperar de profissionais. O objetivo é que os profissionais façam isso, mas muito profissional não faz. Existe avaliação e existe intervenção. O que a gente vê muito vai na fono, a mãe vai a primeira vez, conversa com o profissional, pronto, a criança começa. Na segunda, terceira sessão, a fono já tá dando dica pro pai do que quer para ele fazer em casa e já tá estimulando. Se o profissional não avaliou, saibam vocês que vai dar caca, porque se ele não sabe o que está acontecendo com seu filho, com a sua filha, ele vai intervir o quê? Então, os processos, tanto de psico, fono, TO, de bons profissionais, são setorizados em avaliação, devolutiva, avaliação para intervenção e processo interventivo. Então, os pais chegam, solicitam, a gente avalia, conclui, tem uma HD, tá? Uma conclusão diagnóstica. Então, Ju, vamos dizer para você, olha, o que está acontecendo com o seu filho é isso, por isso, isso. Nós vamos... Ele precisa de intervenção 2 vezes na semana, 1 vez na semana, precisa desse profissional. Aí vai para os profissionais, né? Depois do diagnóstico, vai no médico, enfim, tá lá com o diagnóstico. Aí vai começar a intervenção, né? Então, vamos supor que após um diagnóstico de TEA, aí ele vai para a intervenção. Aí ele vai fazer a avaliação comportamental, que é a avaliação do desenvolvimento. Primeiro a avaliação diagnóstica, depois a avaliação do desenvolvimento. Então, por exemplo, se é uma criança até 4 anos e vai passar por intervenção precoce, vamos lá, checklist currículo Denver, vai fazer o levantamento do repertório, vai fazer o programa, esse programa vai ser apresentado para a mãe e vai começar a intervenção, tá? Então, assim, tá passando com a fono por quê? Qual é o diagnóstico? Né? Então, quando você, eu não sei se você sabe, né? Mas assim, pela forma como você me perguntou ali, meu filho, ó, vou até ler de novo. Meu filho vai fazer 5 anos, eu suspeito que ele seja autista. Será que é tarde para fazer um diagnóstico? Já tô aqui pensando que não fez diagnóstico, que você está suspeitando, que talvez o profissional não esteja suspeitando, não te falou nada, que ele fala um monte de palavras bagunçadas, não forma diálogo, mas você não sabe o que está acontecendo com o seu filho. Senão você teria escrito assim para mim, meu filho tem 5 anos, o diagnóstico dele foi, sei lá, diapraxia da fala, mas eu também acho que talvez ele tenha autismo associado, né? Então, Ju, tem 5 anos, vai conversar com essa profissional, qual é a avaliação, qual é o CID? Se você não tá segura, procura outro profissional. Eu sei, gente, que a gente depende de SUS, de convênio, que nem sempre tem profissionais especializados, mas a avaliação é, em geral, multidisciplinar para os transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, transtornos da comunicação, transtornos motores, deficiências intelectuais, nunca é um profissional só.
tá? Porque envolve questões comportamentais, questões de habilidades psicológicas superiores, atenção, memória, inteligência, enfim, questões relacionadas à terapia ocupacional. Então, em geral, o ideal é avaliação multidisciplinar com profissionais especializados, tá? E aí a equipe vai avaliar todas as partes e chegar a uma conclusão da equipe, né? Então, por exemplo, no caso de suspeita de TEA, desenvolvimento atípico, a gente consegue fechar em equipe capacitada a partir de 18 meses, tá? E aí as intervenções já iniciam, tá bom? Bom, gente, é isso. Hoje uma live mais curtinha. Resumindo a nossa live, para diferenciar timidez, me ligando aqui no meio da live, como assim? Para diferenciar timidez e TEA, a gente precisa ter a ideia do que é timidez, tá? Pensando no padrão comportamental de fuga e esquiva, uma criança temerosa, receosa, mas que está conectada, que está percebendo o outro, que está querendo agradar e teme, tá? Se ainda não está trazendo prejuízo, a gente vai pensar somente nesse padrão comportamental. Se já está trazendo prejuízo, a gente pode pensar em transtornos de ansiedade. E no TEA, a gente vai pensar nos déficits da comunicação social, que precisam estar presentes de forma persistente, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Até quinta-feira. Não deixem de se inscrever na Maratona TEA Diagnóstico na Prática, que já está disponível aqui no link da bio. Também nesse site aqui que eu vou deixar aqui, Diagnóstico TEA. Vou digitar aqui para vocês. E também vou deixar no feed. A maratona é 100% gratuita e é online. Vai acontecer dia 26, 27 e 28. São 3 aulas gravadas. Calma aí. Serão 3 aulas gravadas que vão ficar liberadas às 9 horas, mas vocês podem assistir até domingo, tá bom? E o tema são 3 passos para você conseguir incluir a avaliação diagnóstica do TEA na sua prática clínica. Eu sei que muita gente faz, mas a ideia dessa maratona é que você possa aprimorar aí se você já faz, e se você não faz, você consiga incluir. Se você já faz, assiste também, porque eu vou dar dicas do que pode estar errado, de como você pode melhorar, de como aprimorar aí o seu fazer na sua clínica. Você pode pensar em uma equipe multidisciplinar, enfim, vai ser bem legal, tá bom? Eu vou deixar disponível no feed aqui embaixo da live que vai ficar gravada. Quem quiser fazer avaliação multidisciplinar aqui no Instituto de Psicologia Vila Guilherme, eu também sempre deixo o nosso contato, tá bom? Tchau, gente, obrigada!